Olá, bom dia, hello, hello, tchau. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou aqui convidar meus amigos, você que tá aí no YouTube e no Instagram, manda aí pros seus amigos. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhar aí, vão me ajudar, muito obrigada. Vamos chamar todo mundo para a live. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos encaminhando para os amigos que estão online. Bora lá. Ajuda a compartilhar a live. Pessoal que já acordou no Brasil, que acorda cedo. Digita aí na Itália. Nosso fuso horário é igual, né? Mais tranquilo. Vamos lá, gente. Vamos começar. O pessoal vai chegando. Lembrando que o objetivo dessa live é promover o meu canal no YouTube. Então eu conto com vocês. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal do YouTube. Tá, tá o link do meu perfil e eu tô colocando todos os dias aí o link para você poder se inscrever no meu canal do YouTube. Essas lives não estão ficando gravadas aqui no Instagram, mas estão ficando lá no YouTube justamente para isso, para promover o meu canal. Então, se você assistiu pela metade ou se você não vai conseguir assistir, depois olha lá no YouTube. Hoje o nosso tema é sistemas de linguagem. Tudo é comunicação, né? Vamos falar um pouquinho da nossa comunicação. A linguagem, gente, é o sistema através do qual o ser humano se comunica. Tudo, suas ideias, seus sentimentos, sua fala, sua escrita, tudo, todas as formas de comunicação, ela é a nossa linguagem. É como a gente se expressa, como a gente se comunica. E comunicação é todo o processo pelo qual a pessoa transmite uma mensagem para outras, tá? É todas as informações entre duas ou mais pessoas. Quando isso você compartilha conhecimentos, sentimentos, ideias. O que a gente está tendo aqui agora é uma comunicação. Então, a gente está se comunicando o tempo inteiro, porque a gente vive com pessoas e a gente vive em meios, né? A gente não fica só sozinho. Você pode até gostar de ficar sozinho, mas hoje é impossível você ficar o tempo todo sozinho e falar que você não vai se comunicar com ninguém. Isso é praticamente impossível, né? Então, a gente está se comunicando aí todos os dias, querendo ou não. Por isso, a nossa comunicação é tão importante. Por isso, é muito importante a gente falar sobre comunicação. Por isso, esse é o tema de hoje: comunicação. Então, se você gosta desse tema, fica comigo até o final, porque eu preparei um tema aqui bem legal, algumas coisas bem importantes para falar e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos mandar aí pro amigo. Se você tem um amigo que precisa melhorar a sua comunicação, esse é o momento, gente. Compartilhe com seus amigos, chama para live e vamos começar, né? Como eu disse, comunicação é tudo, né? Tudo é comunicação. Esse é o tema da nossa live de hoje. O que faz nós, seres humanos, ser ser a espécie mais desenvolvida, diferenciando dos outros animais, é a nossa capacidade de comunicação, que é superior dos outros seres vivos. Né? O nosso processo de desenvolvimento, a nossa capacidade de comunicar, ela é superior aos demais. Porque se a gente for encarar um leão, ah, é, ou qualquer outro animal falar medir força, a gente não é mais forte. A gente é mais inteligente, né? Pode se usar dessa forma, talvez, mas a nossa comunicação é o que faz o nosso diferencial aí dos outros seres vivos. A forma como nós nos comunicamos. Como o ser humano evoluiu, essa parte foi o que nos tornou hoje aí a espécie mais desenvolvida. E aí, se eu falar para você aqui, não pense no elefante cor-de-rosa. Por mais que eu tenha pedido para você não pensar no
elefante cor-de-rosa, você já pensou. Então, como que a comunicação funciona? Nós criamos imagens na nossa cabeça, né? Quando a gente fala sobre comunicação, quando a gente está falando alguma coisa com o outro, automaticamente o nosso inconsciente ele vai produzindo imagens onde a gente associa aquela mensagem que o outro está passando. Por isso que é tão importante a forma com que você fala para quem você fala. Por quê? Pode ser que aquela pessoa entenda de uma forma diferente. Você precise mudar a sua palavra, mudar o seu jeito de ser ou o seu jeito de falar para que ela possa entender. Porque às vezes uma palavra muito difícil, alguém nunca ouviu falar, então não consegue associar. Você tá dando para entender qual é o importante da comunicação? É, e aí quando eu falei que não pense no elefante cor-de-rosa, eu tenho certeza que a maioria das pessoas sabe o que é um elefante e a maioria pensou no elefante cor-de-rosa. Se alguém não conseguiu imaginar o elefante cor-de-rosa, me fala aí. Quem está assistindo no YouTube também, comenta aí. Se você não conseguiu ver o elefante cor-de-rosa quando eu falei. E aí nós vamos criando o tempo todo essas imagens na nossa cabeça. E o primeiro ponto que Richard Blandem modelou foi justamente a comunicação, tá? E por isso ela é tão importante para a PNL. E eu tenho muito a evoluir nesse assunto, tá, gente? Eu comecei a minha reprogramação nessa área da comunicação há pouquíssimo tempo. Eu sei que eu tenho muito a melhorar e eu tenho certeza que no vídeo, daqui uns 6 meses, que eu fizer um outro vídeo sobre comunicação, talvez eu fale melhor e vocês entendam ainda mais. Então, a comunicação é uma coisa contínua. Você tem como melhorar continuamente. Todos os dias você tem como melhorar a sua comunicação a cada vez mais, tá? E uma forma que eu encontrei de melhorar a minha comunicação foi mudando o hábito, né? Eu conversei com o Jefferson, eu tinha o hábito de reclamar muito. E eu já tinha inserido esse hábito antes dele falar isso. E aí eu falei, não, eu não vou reclamar mais, né? Essa parte, eu vou inserir esse hábito, parei de reclamar e já tinha inserido o hábito da gratidão, que é você agradecer mais. Então, o que você fala interfere muito no que você sente. Então, o como você comunica é muito importante. Então, você falar coisas negativas vai sempre atrair coisas negativas. Se você fala coisas positivas, ela vai atrair mais coisas positivas. Então, eu estou citando para vocês, né, hábitos, os 7 hábitos que mudaram a minha vida e o hábito de hoje é a gratidão. Você agradecer, você falar, você trazer coisas boas, sentimentos bons, muda todo o seu dia, tá? Então, o hábito de hoje é a gratidão, que tem tudo a ver com comunicação. Por quê? Você pode agradecer ou você pode trazer algo de ruim. E você pode ver lado bom e ruim de tudo que acontece. Então, bora praticar a gratidão. Essa é a dica de hoje. E bom, agora falando mais sobre comunicação. Quando eu falei para não pensar no elefante, todo mundo pensou, né? É aquilo que a gente está ali falando, processando a imagem, as imagens. E tudo que você fala durante o seu dia vai refletir aí na sua comunicação. E vamos entender um pouquinho sobre esses tipos, né? A gente tem vários tipos de comunicação, verbal, não verbal. Eu vou falar um pouquinho agora sobre isso para a gente entender mais como a gente cria isso na nossa cabeça, né? Os tipos de comunicação, segundo o estudo do psicólogo Albert Merham, é que 7% do que a gente fala, da nossa comunicação, ela é verbal. Ou seja, nós temos, né, de 100%, 7% da nossa comunicação é verbal. São as palavras que a gente fala. Então, caramba, Daiana, só 7%? Isso mesmo, gente, 7% é o que a gente fala. É a nossa comunicação verbal. É o que está ali verbalizado. 38% é a auditiva. São os tons, o que a gente escuta. Se eu falar para vocês aqui, eu estou bem. Eu estou bem! Não deu para ver a diferença? Nossa, eu tô tão feliz hoje. Gente, hoje eu tô muito feliz. Então,
que eu falo tem menos impacto de como do tom que eu falei e os meus gestos, né? Ou seja, a não verbal, que é todo o nosso gesto, como a gente se veste, é tudo que é visual e que não é verbal e nem auditivo é não verbal. Corresponde a 55% da nossa comunicação. E esse psicólogo fez esse estudo e isso me fez assim, caramba, parar para pensar. Gente, 55% da nossa comunicação é não verbal. E, e aí eu vou exemplificar para vocês aqui agora o que aconteceu na minha vida que fez assim total diferença na minha comunicação. Eu e o Jefferson, a gente quase separou 3 vezes. A gente estava brigando muito aqui, né? Na Itália, aqui na Alemanha, e foi isso. E aí, eu avaliei o que estava acontecendo, né? Eu comecei a ver por que a gente estava brigando tanto. E aí, nessa análise, eu vi que o maior problema e o motivo maior das nossas brigas era a nossa comunicação. Por quê? Eu falava uma coisa, ele entendia outra, ele falava uma coisa, eu entendia outra, e aí aquilo, cada um entendia o que queria, e virava aquela briga, discussão e aquela bola de neve, né, gente? Isso foi motivo de várias brigas nossa. E eu falei assim, caramba, isso tá errado, um casal não pode ficar assim, né? E eu tomei a atitude de mudar. Isso antes de estudar PNL. Quando eu comecei a estudar PNL, aí eu consegui praticar isso. Eu consegui colocar isso em prática. Eu falei, caramba, é isso. Eu preciso usar técnicas para mudar a minha comunicação. Por quê? Eu sou responsável pela comunicação. Eu assumi a minha responsabilidade. Se você que está aqui me assistindo não entendeu o que eu acabei de explicar, que 7% da nossa comunicação são as palavras, 38% é o tom e 55% são as nossas o restante, né, o nosso visual, o nosso movimento, nossa expressão facial. Se você não conseguiu entender isso, a responsabilidade é minha, porque eu não soube explicar isso para você. E aí eu comecei a aplicar isso no meu relacionamento, porque se o Jefferson não entende o que eu tô falando, a culpa é minha, porque eu não soube falar para ele. E aí eu fui modelando isso. E graças a Deus a gente está muito bem, né? Eu estou fazendo a minha parte. Outro pensamento, né, da PNL que eu não consigo mudar. Eu não tô aqui para mudar outra pessoa. Eu não vou conseguir mudar você. Posso te ajudar, eu faço, né, vou fazer te ensinar as técnicas, vou fazer tudo, mas o meu tudo não é nem 90%. 99%, porque se você não quiser, você não vai fazer. Então, ah, eu consigo mudar a mim. Isso eu tenho certeza. Isso é a única certeza que eu tenho. Eu consigo mudar a mim. Eu nunca vou conseguir mudar o Jefferson. Eu nunca vou conseguir nem controlar, né, gente? Tem muita gente que às vezes ataca muito o outro porque ela quer controlar o outro. Mas a gente não consegue controlar nem a gente, né? Porque quem controla, na minha visão, é Deus. Mas você tem o comando ali. Eu gosto muito dessa palavra que o Jerônimo usa de comando, né? Porque quem comanda sou eu mesmo. Ninguém vai conseguir me comandar. Eu não consigo comandar outras pessoas. Então, eu não vou conseguir mudar a comunicação do outro. Eu consigo mudar a minha comunicação. E foi quando eu entendi isso que a gente parou de brigar. Ah, a gente não briga assim, feio, de brigar feio mesmo. Tem, tem algumas, ou já tem mais de um mês. Aquela coisinha boba de desentender, gente, nunca vai ter? Claro que vai ter. Não vou ser hipócrita aqui e falar que eu nunca vou desentender. Pode ser que eu consiga evoluir a esse ponto e eu conto pra vocês depois, tá? Ainda não evoluí ao ponto de nunca acontecer nada, porque a gente tem pensamentos diferentes. Nós somos pessoas diferentes. E aí, quando pessoas diferentes se comunicam, nem tudo que a outra vai falar vai agradar. Ao mesmo tempo que tudo que ele fala não me agrada, tudo que eu falo não agrada você, não agrada ninguém, nem os meus melhores amigos
Né, eu não vou citar aqui ninguém para não causar nenhum ciúme, mas eu posso pegar o meu melhor amigo e eu tenho certeza que alguma coisa que eu falar ele não vai gostar, né? É o exemplo do meu esposo. Eu posso falar, vai ter muitas coisas que a gente vai discordar, então é normal isso na comunicação. Só que a responsabilidade do que eu falo é minha. A responsabilidade do meu gesto é minha. Outro exemplo é que às vezes a gente está conversando assim, né? Aí tá bom. Eu consegui perceber que eu era muito gestual, né? Que eu tenho essa questão do não verbal muito intensificado, né? Eu sempre falei fazendo assim, é, eu tenho essa face assim, né? Fazer muitas caras e bocas que chamam, né? Eu faço muitas caras e bocas quando eu tô falando. E isso eu fui entender, estudando PNL, que faz toda diferença na minha comunicação. Porque eu falo aqui uma coisa pra você, mas eu tô demonstrando claramente que não era aquilo que eu queria falar. Então isso me fez entender o porquê que às vezes as outras pessoas não me entendiam, né? Eu era engenheira química, tinha uma equipe, né? Liderava uma equipe e eu escutei várias coisas assim que às vezes eu era muito grossa, ou que eu era falava, né, muito de forma muito mandona, que eu não sabia conversar. Por quê? Era a forma como eu me comunicava. Isso tudo estudando eu fui conseguir perceber e melhorar a minha comunicação. Então, é, se você quer melhorar a sua comunicação, isso faz parte de uma reprogramação. Muitas pessoas estão me perguntando: ah, Daiana, como que eu sei se eu preciso fazer uma reprogramação ou não? Se você está 100% satisfeito, todas as áreas da sua vida, seu emprego tá bom, sua, seu relacionamento tá bom, se você tá ganhando dinheiro suficiente, se você tá vivendo o que você quer, se você faz tudo que você gosta, se você não se arrepende de nada. Isso tudo são motivos para você não fazer nenhuma reprogramação, tá, gente? A semana da reprogramação é para quem acha que precisa melhorar alguma coisa. Então, se você acha que você tá tudo bem, todo mundo te entende, se você não briga com ninguém, se você é sempre bem visto, a sua comunicação é perfeita, você não precisa reprogramar nada. Agora, se você acha que você tem algum problema na comunicação, você precisa reprogramar isso. E é o que eu identifiquei. Eu identifiquei que eu estava tendo problemas de comunicação e estou reprogramando isso e o meu relacionamento com o Jefferson melhorou infinitamente. Depois que eu comecei a mudar e fazer isso de propósito, a reprogramar a minha comunicação. Por isso que eu falei que quem já me conheceu antes sabia como que eu era, gente. Eu era muito, como que fala? Tolerância zero, né? Algumas pessoas falam tolerância zero. Tá aí muito do a pessoa falar e eu rebater na hora, não pensar, né? Antes de falar. Eu parava, cancela, né, minha amiga a Geis que tá aí. Eu vi seu nome agora, eu não pude lembrar. Eu tive o apelido de Cancela por uma amiga. Não pude deixar de ver o nome dela aqui agora e lembrar disso. Ela me chamava de Cancela, por quê? Cancela, pra quem tá do interior, é porteira, né? A mesma coisa de falar que a pessoa grossa, que é uma pessoa, que é uma porteira. Por quê? Eu não pensava no que eu falava. Eu papum, né? E falava assim de uma forma às vezes agressiva. E a gente não precisa se comunicar dessa forma. Às vezes, na maioria das vezes, eu nem queria ofender ninguém, sabe? Quantas vezes, quantas pessoas aí eu acho que eu já posso ter magoado pela minha forma de me comunicar. Então, isso, não só o meu esposo, né? Como várias outras pessoas. Quantas brigas na família a gente consegue evitar mudando a nossa comunicação, né? Quantas coisas a gente consegue, como a gente pode estar mais próximo de Deus, mudando a nossa comunicação, como que a gente pode ajudar mais o outro, ser melhor com o outro e melhorando a nossa comunicação. E isso me fez pensar, sabe? Isso me fez querer reprogramar. Então, se você acha que você tem algo a melhorar na sua comunicação,
faça, porque vale muito a pena. Valeu muito a pena para mim e eu tenho certeza que daqui 6 meses, vamos colocar aí o desafio, daqui 6 meses eu vou fazer um novo vídeo sobre comunicação para mim ver o quanto eu evoluí, tá? E vocês também vão falar para mim o quanto eu evoluí na minha comunicação, porque é uma coisa que eu busco diariamente melhorar, tá? E a minha comunicação visual é uma das que eu tô precisando melhorar. E hoje eu tô aí com a minha querida assessora de imagem, Gisele. Tô fazendo propaganda, gente, porque eu amo ela. Ela é maravilhosa, mas faz parte, gente. O seu visual também comunica. Então, você se preocupa muito com a aparência. A sua aparência comunica. Ah, você é, deixa de falar as coisas. Sim, você tem que deixar de falar, porque o que você fala comunica. Então, tudo o que você faz vai causar uma resposta, um feedback. Então, se você não está tendo o feedback que você gostaria, você precisa mudar. E isso é uma reprogramação. Você mudar a sua atitude para ter um outro resultado, tá, gente? Então, espero que tenha ficado claro. Um outro exemplo também, para ficar claro aqui, é o tipo de perfil, né? Nós temos aí o tipo de perfil executor, comunicador, planejador, analista, que isso eu consegui entender que esses perfis, ele junta um todo, né? Eu fui ler sobre isso, eu vi que ele não fala só do... Não fala só ali do seu falar, é um todo. É justamente a sua forma de comunicar, fala qual perfil que você é. Entender esse perfil, que as pessoas são diferentes, entender que eu era executora, comunicadora, fez com que eu me visse, me identificasse e pontuar o que eu precisava melhorar, tá? Então, quem não assistiu a live de ontem, volta e assiste. Tá lá no Instagram, no YouTube, desculpa, tá lá no YouTube a gravação. Por quê? É o que eu falei ontem. O autoconhecimento é a base de tudo. Se você se conhece, se você sabe onde você está errando, onde você está se comunicando, onde você está falando, o que que você precisa melhorar, fica tudo mais fácil. Agora, se você não se conhece, você não consegue saber se a sua comunicação tá boa ou ruim, né? Isso aí você não vai conseguir saber nunca. E tudo é comunicação, gente. Esse foi o tema de hoje. Tudo é comunicação. Eu foco aqui de novo. Porque mesmo você sem falar nenhuma palavra, você comunica. Só de você olhar para a pessoa, o jeito que você olha para a pessoa, você já se comunica. E nós não conseguimos hoje viver isolados, sem comunicação. Nós precisamos o tempo inteiro da comunicação, tá? Para você arrumar um emprego, para você. Quem aí já saiu de uma entrevista de emprego falando: nossa, eu fui péssima, eu não consegui falar nada, eu acho que eles não entenderam o que eu quis dizer. Quando você tem esse sentimento, é porque você falhou na sua comunicação. Você não comunicou da forma que talvez você gostaria. Então, é o que te impediu ali a pressão, chega ali, né, o momento, às vezes você acaba confundindo o que você está falando. Eu sou muito assim, às vezes o meu emocional trava ali. Eu mudo totalmente o meu tom de voz, né? Quem me conhece sabe que eu sou até um pouco chorona. Eu vou despedir, gente. Eu lembro até hoje lá, o pessoal da empresa, quando eu fui despedir, comecei a gaguejar, comecei a querer chorar. Por quê? Os nossos sentimentos influenciam totalmente na nossa comunicação. E a gente comunica também com sentimento, né? Então, se eu for contar alguma coisa aqui triste pra vocês, eu vou começar a chorar. Então, eu evito falar de coisa triste, tá? Vocês viram que eu falei das brigas aí rapidinho. Foi rapidinho, eu falei das brigas. Por quê? Eu sou uma pessoa muito emotiva. Então, a emoção comunica. É muito importante. A lição toda de hoje aqui, a mais importante, é que eu queria que vocês entendessem, é que o que a gente fala, a nossa comunicação verbal é 7% de tudo. 38% é o que a gente escuta, né? É o tom. Se eu chegar aqui pra falar pra você, eu tô feliz. Tô muito, 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 muito feliz. Você vai acreditar em mim? Não vai. Agora se eu falar aqui pra você, eu estou feliz. Olha a diferença, gente. Eu falei a mesma frase.
mas eu usei gestos, eu usei tudo. E o não verbal é 55%, gente. 55% de toda a nossa comunicação é não verbal. Então, às vezes, uma briga ou um desentendimento começa não é pelo que você fala, é pelo jeito que você já fez isso, você já cagou tudo. Se você já chegou, já você não precisa brigar, você só faz assim, você já tá brigando, né? Então, é muito importante você entender esse como é feita essa comunicação, né? A verbal, auditivo, tom de voz e as suas expressões, todo não verbal. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Muito obrigada quem ficou aqui até o final, gente. O objetivo dessa live são ser lives pequenas mesmo, mais rapidinho. Não vou ficar aqui 1 hora falando para vocês, como eu fiquei no primeiro vídeo lá. Quem quiser, é, cada dia eu vou falar um pouquinho. Serão 7 dias, a semana da reprogramação são 7 dias, onde eu vou falar para vocês. Cada dia um tema, todos os dias às 7 da manhã no Brasil e ao meio-dia aqui na Alemanha e na Itália. Quem não conseguiu acompanhar ao vivo, vai pro YouTube, tá, gente? Tá no meu perfil, o meu canal do YouTube. É um novo projeto. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no meu canal, gente. Eu preciso de 1.000 seguidores para ativar algumas funcionalidades do YouTube. Obrigada aos 100 que já se inscreveram, vi lá que a gente já tem mais de 100 inscritos. Muito obrigada se você já é inscrito. E se você não é, me ajude, se inscreva no meu canal para que eu consiga fazer mais vídeos mais longos, mais explicativos. Se você gostou, vai lá, dá seu like, encaminha para um amigo e me ajude a conquistar aí os meus pelo menos 1.000 seguidores no YouTube para eu poder ativar todas as funcionalidades do YouTube, tá? Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Ó, de coração. Amanhã, às 7 horas da manhã, ao meio-dia, estaremos aqui, tá? Com mais um dia aí da semana da reprogramação. Amanhã, o tema tá bom, tá, gente? Então, amanhã nós vamos falar do poder da ação. Então, o que a gente faz é o que traz o nosso resultado, tá, gente? Vamos até amanhã. Um beijo, um abraço, um bom dia para todos.